Veja que os problemas humanos, né, os grandes problemas humanos, têm essa característica. Né? Eles são problemas razoáveis, são raciocínios razoáveis, né? E posições aparentemente inconciliáveis. Então, Jesus, né, judeu, ele era herdeiro, como homem, né? Ele era herdeiro de toda a tradição judaica, né? Que o tinham ouvido dizer que não viera anular a lei, mas dar-lhe cumprimento, e que não deixaria de cumprir nem um iota dela. Para esses discípulos, as prescrições alimentares, os preceitos relativos à santificação do sábado e à preservação da impureza pagã, simbolizada e assegurada pelo rito da circuncisão, pertenciam à mais bela herança de seus pais e era necessário conservá-los. Viam no cristianismo a forma mais sublimada dos seus antigos costumes, a mais bela inflorescência do judaísmo, e perguntavam-se como poderia essa nobre raça, que dera ao mundo o que havia de mais precioso, estar condenada a morrer de repente, depois de ter produzido o seu fruto mais sublime? Muitos pensavam assim, mas não os primeiros apóstolos. Então veja, gente, que esse é um problema real. Nós não estamos tratando aqui de problemas imaginários. Tá certo? Esse é um problema absolutamente real. E um problema grave, difícil de resolver. Não é? Porque, de fato, as duas partes tinham razão de pensar como pensavam. Né? Veja que os problemas humanos, né, os grandes problemas humanos, têm essa característica. Né? Eles são problemas razoáveis. São raciocínios razoáveis, não é? E posições aparentemente inconciliáveis. Tá certo? Segundo o testemunho inequívoco dos Atos, os antigos apóstolos não representavam nem definiam qualquer particularismo estreito. Se já a religião do Antigo Testamento, representada pelos profetas, não era uma religião nacional, se o próprio Jesus anunciara a universalidade da sua doutrina e o apostolado universal dos seus 12 discípulos, não podemos admitir que a comunidade primitiva de Jerusalém tivesse esquecido tudo isso e não fosse capaz de ver além dos limites do judaísmo. O profeta Joel havia proclamado que a festa de Pentecostes teria um profundo significado para todos os povos do mundo. E Jesus, que não quisera trazer a salvação na sua pessoa, prescindindo da história anterior, apresentara-se, no entanto, como consumador da promessa de redenção dirigida a todas as nações. Da mesma forma, a igreja fundada por ele deveria transmitir essa mensagem a todo o gênero humano. A dificuldade consistia no seguinte: o ressuscitado ordenara que os apóstolos comunicassem a grande nova a todos os povos.
mas não indicara quais as condições em que os pagãos poderiam ser admitidos na igreja. Jesus não deu um plano detalhado, né? Permaneciam na sombra as circunstâncias em que teriam de realizar essa missão. Ainda não se tinha esclarecido se a visão de Pedro em Jope sugeria uma norma de caráter geral ou somente se aplicava a um caso especial, onde ele admitiu um pagão na igreja, né? Por força de uma visão que ele teve, né? A comunidade de Jerusalém admitia a segunda hipótese e não seria razoável julgá-la com demasiada severidade por isso. Queria resolver o problema gradualmente, caso por caso, e deixar-se guiar pelas realidades que Deus determinasse na propagação do Evangelho. Então, assim, vamos lá, vamos espalhar a boa nova para todo mundo, mas vamos ter calma na admissão dos não-judeus na igreja. Mais ou menos isso, né? Tá certo? Esta era a opinião dos apóstolos em Jerusalém. Pessoalmente, observavam a lei, embora sem cuidados excessivos, sem exageros, tal como tinham visto o Mestre proceder. Sabiam, contudo, que a salvação só poderia vir de Cristo. Isso ninguém duvidava, né? O período em que uma nova religião tem de criar as suas novas formas de expressão e de culto é sempre o mais difícil. No judaísmo, os exercícios piedosos estavam muito bem estabelecidos, e por isso os cristãos atinham-se provisoriamente a eles. Também Pedro guardava silêncio e adiava a decisão, enquanto as coisas seguiam seu curso. Então, a igreja de Jerusalém, digamos assim, né, ela não era refratária ao anúncio da Boa Nova, né, e a admissão de não judeus, né, na igreja. Mas ela estava esperando. Né? Vamos dar tempo ao tempo. Né? Muitos judeus cristãos recentemente convertidos do farisaísmo divergiam, porém, desse prudente ponto de vista. Ao despirem as vestes farisaicas no batismo, não tinham posto de lado o espírito farisaico. Sob a influência dessa gente, o cristianismo de Jerusalém aproximava-se cada vez mais do velho judaísmo. Mais ainda, pode-se dizer que esses núcleos tiranizavam toda a comunidade e intimidavam os próprios apóstolos. Veja que coisa, né? Há, porém, um ponto em que é preciso fazer-lhes justiça. Mesmo nos períodos de pior confusão, nunca rebaixaram o Deus da revelação do Antigo Testamento ao ponto de fazerem dele um Deus dos judeus ou um Deus racial. Para isso, teriam tido de desmentir todos os profetas. O seu erro fundamental consistia antes em acreditar que os pagãos poderiam fazer parte do reino, mas não em pé de igualdade com os judeus. Embora aceitassem Deus como Deus dos pagãos e o seu Messias como rei de toda a humanidade. Concordavam generosamente em partilhar com os pagãos o monoteísmo e a lei moral, mas pensavam
que a esperança messiânica constituía uma herança particular do seu povo. Só os descendentes de Abraão, ou os que sujeitassem à circuncisão e se integrassem no povo eleito, poderiam ser cidadãos plenos do reino. A lei e a circuncisão proporcionariam a salvação como se fossem uma espécie de sacramentos. O sangue e a lei ritual seriam os agentes portadores das bênçãos de Cristo. E o cristianismo seria fundamentalmente um arremate à coroa e o ponto culminante do judaísmo. Desta maneira, punha-se em dúvida a própria substância do cristianismo, a redenção e a mediação da salvação levadas a cabo exclusivamente por intermédio de Cristo. Eis aqui a questão. Tá certo? Eis aqui a questão. Bem explicada, né? Tá certo? E amanhã, se Deus quiser, a gente continua. Amanhã eu vou ler talvez esse último parágrafo de novo, para a gente continuar com a visão bem clara dessa situação, né? Da qual Paulo ficou consciente, absolutamente consciente, né? Quando ele voltou a Antioquia. E a igreja de Antioquia, né, mencionou esse problema para ele. Provavelmente a igreja de Antioquia, que tinha sido fundada por Paulo, teria sido alertada, né, desse problema, né, por quem estava vindo de Jerusalém, né, e comparava a situação de Jerusalém com a situação de Antioquia e falava, opa, tem um problema aqui. Lá eles pensam assim, aqui vocês estão pensando desse jeito. Né? Então eles contaram isso para Paulo, e aí o Paulo percebeu todo o problema, né? E mais, né? Ele percebeu que o problema tinha que ser resolvido rapidamente. Ele não podia esperar, né? Não se podia mais esperar que não se podia mais dar tempo ao tempo, né? O tempo da resolução desse problema tinha chegado, né?